A história do Omni-Man Nolan Grayson não é simplesmente a história de um vilão que vira herói, não é isso. É a história de um conquistador criado para dominar planetas que no meio do caminho acabou descobrindo algo muito mais perigoso do que qualquer guerra: empatia, família, amor. E o problema é que quando alguém como Nolan descobre essas coisas, já pode ser tarde demais. Porque ele nasceu como um soldado do império mais brutal da galáxia. Foi treinado para destruir mundos, para eliminar civilizações inteiras, e mesmo assim esse cara acabou se tornando a última esperança da própria humanidade. Mas o caminho até isso foi cheio de tragédias, traições, guerras e escolhas impossíveis. E é exatamente essa jornada absurda que a gente vai conhecer hoje. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque a história do Omni-Man é muito mais absurda do que você imagina. Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, pra gente entender o Nolan, a gente precisa primeiro entender de onde ele veio. Ele nasceu em Viltron, um planeta que não tem nada de heróico na sua história, muito pelo contrário. A civilização viltromita era baseada em uma ideia brutal: apenas os fortes mereciam sobreviver. E isso eu tô falando no literal. Os fracos eram eliminados, os rebeldes eram executados, planetas inteiros eram conquistados e transformados em colônias. Estamos diante de um império construído através do sangue e da guerra. E adivinha só, o Nolan cresceu exatamente com esse tipo de mentalidade. Desde jovem, ele entrou para o exército viltromita e rapidamente se destacou, com força absurda, habilidade em combate e muita estratégia. Com isso em suas mãos, não demorou muito para ele virar comandante e um guerreiro perfeito para o Império Viltromita. Só que aí acabou acontecendo uma coisa que acabou mudando completamente o destino dos Viltromitas. Um vírus devastador acabou reduzindo drasticamente a população deles. De um império gigantesco, restou apenas algumas dezenas de Viltromitas puros. E aí a gente pode dizer que a estratégia dos Viltromitas acabou mudando. Em vez de invadir planetas diferentes, eles começaram a se infiltrar dentro desses planetas. E eles faziam isso enviando alguns agentes para planetas diferentes. E quando estavam infiltrados já dentro desse mundo, eles começavam a misturar sua genética com a população existente daquele planeta e preparando também aquela civilização para a futura dominação. Foi aí então que Nolan recebeu uma missão específica, que era de ir até um planeta conhecido como Terra. Só que quando ele chegou ali, algo inesperado aconteceu. Ele começou a viver como humano. Ele cria uma identidade chamada Nolan Grayson. Ele conhece a Debbie, se apaixona, constrói uma família e nesse processo ele se torna o Omni-Man, o maior herói da Terra. Só que tudo isso era apenas parte de um plano muito maior, ou pelo menos deveria ser. Durante anos ele lutou contra criminosos, salvou pessoas, ajudou a proteger o planeta, mas no fundo ele estava apenas esperando o momento certo. O momento de revelar a verdade e entregar o planeta para a chegada do Império Viltromita. Só que aí acaba entrando uma peça nesse jogo que acabou mudando tudo. E o nome dessa peça é Mark, o filho do Omni-Man. Quando Mark finalmente desenvolve os poderes, Nolan percebe que o plano pode avançar, mas ao mesmo tempo algo dentro dele começa a mudar. Porque o Mark não é apenas um soldado, ele é o filho dele. Mesmo assim, Nolan decide seguir com a missão. E isso acaba nos levando a um dos momentos mais chocantes de toda a história de Invencível. O Omni-Man massacra os Guardiões Globais sem nenhuma piedade e sem hesitar, os maiores heróis da Terra são eliminados pelo Nolan Grayson. E esse foi apenas o primeiro passo para enfraquecer a Terra para a dominação do exército Viltromita. Só que quando o Nolan finalmente revela a verdade pro Mark, as coisas acabam não saindo como ele imaginava. Porque o Mark se recusa a ajudar o pai a dominar a Terra e entregar o planeta a uma raça de alienígenas. E aí acontece uma luta absurda entre pai e filho. Uma das batalhas mais brutais da história das animações, Nolan espanca o próprio filho, atravessa cidades, destrói prédios e milhares de pessoas acabam morrendo durante o confronto. Em um momento ele até chega a dizer algo terrível, que a Debbie, que seria a própria esposa dele, era pra ele como um animal de estimação. De longe, um dos momentos mais frios de toda a história. Só que no meio de toda essa violência, algo inesperado acontece. Mark diz uma frase que quebra Nolan por dentro. Ele pergunta: depois de tudo isso, o que vai ter daqui a 1000 anos? E Mark responde: eu ainda vou ter você. E essa frase destrói Nolan, porque naquele momento ele percebe algo: ele realmente ama o filho dele. E esse é um tipo de sentimento que um Viltromita não deveria sentir. Então ele acaba indo embora e foge da Terra e começa uma nova jornada. Uma nova jornada tentando entender quem realmente ele é. Ele acaba chegando em um outro planeta, em um mundo onde os habitantes vivem apenas alguns meses. Por causa da diferença absurda de tempo, Nolan rapidamente se torna o líder daquele lugar.
e pela primeira vez ele tenta fazer algo diferente. Em vez de conquistar, ele tenta proteger. Mas como vocês devem imaginar, o passado dele não desaparece não. Os Viltrumitas acabam descobrindo aonde ele está e eles chegam e uma nova guerra começa. Nolan luta para proteger sua família e luta também ao lado de Mark quando ele aparece. Mas durante esse confronto, Nolan é capturado e nesse período ele acaba conhecendo o Alien, o alienígena. E nesse ponto da história até acaba acontecendo algo bem interessante. Nolan começa a aprender sobre a Coalizão de Planetas, uma organização criada justamente para resistir aos Viltrumitas. Ou seja, ele antes que era um conquistador, agora tá lutando contra o próprio Império. Sim, é isso mesmo, a história ela acaba virando completamente. A partir daqui, Nolan começa a lutar contra o exército Viltrumita e até parte em algumas missões e até recruta uma galera. E toda essa trajetória que ele estava enfrentando era apenas um caminho para uma guerra gigantesca que estava por vir. Só que o maior problema de todos acaba aparecendo agora, porque o líder dos Viltrumitas, o Targ, ele é simplesmente monstruoso, galera. Eu até posso dizer que ele é basicamente um guerreiro indestrutível. E enquanto a guerra que tá rolando acaba crescendo, surge um outro problema, que é um vírus capaz de matar Viltrumitas, uma arma biológica extremamente perigosa. Alguns membros da coalizão querem usar essa arma para eliminar todos os Viltrumitas de uma vez só. Só que tem um detalhe muito importante: o DNA dos Viltrumitas é muito semelhante com o DNA humano. Ou seja, se o vírus for liberado, não só os Viltrumitas vão morrer, como também toda a humanidade. E é lógico que o Nolan acaba se recusando. Ele acaba lutando com todas as forças contra essa decisão e ele não vai permitir que a Terra seja sacrificada por conta dos Viltrumitas. E isso até mostra o quanto ele mudou. O mesmo cara que veio para conquistar o planeta agora está disposto a lutar contra qualquer um para protegê-lo. Mas a guerra ela continua. Targ segue destruindo planetas, matando aliados e eventualmente o conflito final acontece. Na batalha contra Targ, Nolan enfrenta o adversário mais poderoso de toda a sua vida. Mesmo sendo incrivelmente forte, ele não consegue vencer. Targ é brutal, gente. Durante a luta, ele praticamente arranca o coração do Nolan. E isso é uma cena muito doideira, gente, porque o Nolan, ele não tá morrendo como um imperador, ele não tá morrendo como um conquistador, não. Ele morre ao lado do filho dele. E nos últimos momentos, ele reconhece algo muito importante. O Mark, ele é diferente. O Mark pode liderar os Viltrumitas de uma maneira totalmente diferente, com compaixão e com empatia, algo que o Império nunca teve. E talvez essa seja a verdadeira mensagem da história. O maior guerreiro da raça Viltrumita não mudou o universo pela força. Ele mudou o universo porque ele aprendeu a amar. No final, Nolan não deixa apenas um legado de poder, ele deixa um legado de transformação, e isso passa diretamente para Mark. Tá, mas agora pensa comigo, o cara que começou como conquistador, terminou como defensor da humanidade. Mas a pergunta final que fica, na verdade, é até outra. Se Nolan não tivesse conhecido Deb, se o Mark nunca tivesse nascido, será que o Omni-Man teria continuado sendo apenas mais um Viltrumita conquistador de planetas? Ou será que dentro dele sempre existiu essa possibilidade de mudança? E mais importante ainda, será que Mark realmente vai conseguir mudar o futuro dos Viltrumitas? Ou o ciclo de violência dessa raça vai continuar? Porque se tem uma coisa que a saga Invencível deixa muito claro, é que apesar da gente ter sim heróis extremamente fortes, a sombra deles, o peso que eles carregam, ainda é muito obscuro.